Como você já sabe, meu amigo e minha amiga, eu estou falando dos lembretes divinos para períodos difíceis. E na mensagem anterior, eu apresentei o primeiro princípio, que é Deus claramente falando conosco: eu garanto o seu futuro. Deus está comprometido comigo e com você para um futuro de esperança, um futuro de bênção, para aquele que crê. O lembrete divino que quero destacar hoje é este: nos tempos difíceis, não se esqueça, Deus diz, eu me envolvo com a sua crise. Veja comigo, amigo, o que a palavra de Deus registra exatamente no Salmo 10, no versículo 14. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Salmo 10, versículo 14. Este é um texto que é um verdadeiro lembrete do que Deus quer fazer na vida de qualquer pessoa, do que Ele é em qualquer tempo da vida. Deixe-me destacar algumas das verdades desse lembrete divino, que Deus se envolve com as nossas crises. A primeira verdade é esta: Deus está dizendo, não existe nenhum tempo difícil que me surpreenda, diz Deus. Deus conhece tudo, amigo. Ele vê tudo. Nada o surpreende, nem a sua crise, nem o seu problema. O texto é claro: mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Por favor, preste atenção a isto. Escute o que Deus está falando. Deus está dizendo, eu vejo você. Eu sei tudo o que você faz. E de longe eu conheço todos os seus pensamentos. Eu te vejo quando você está trabalhando e quando você está descansando. Eu sei tudo o que você faz. Antes mesmo que saia qualquer palavra da sua boca, eu já sei o que você vai dizer. Eu cerco você, diz Deus, com a minha presença, de modo que eu enxergo tudo. Até mesmo seu sofrimento eu vejo. Sua dor não me surpreende. A crise que você enfrenta em seu casamento não é nova para mim, diz Deus. A infidelidade da pessoa amada não escapou dos meus olhos, diz Deus. Não é que Deus concorde com a infidelidade, mas Deus diz isso porque Ele vê e Ele vai agir. Deus diz, as injustiças sofridas não são alheias para mim. Seus erros, meu amigo, minha amiga, eu lhe digo de todo o coração, não são novos para Deus. Você não consegue esconder nada dele. Ele sabe quem é você. E antes que você existisse, e mesmo assim, vendo tudo o que ele sabe sobre você, ele criou você por amar você. Então, preste atenção a isso. Nada surpreende Deus. Você não acha isso espetacular? Este é um lembrete de Deus para você nesses tempos difíceis, nesse momento horroroso que você está enfrentando. Nada surpreende Deus. A segunda verdade que preciso destacar desse texto, que é também um verdadeiro lembrete de Deus para tempos difíceis, é este: a mão de Deus é maior que qualquer tempo difícil. Sim, não existe nenhum tempo difícil que seja maior que as mãos de Deus. A Bíblia declara, mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. Ele não vê com curiosidade apenas. Deus, Ele enxerga para agir. Ele enxerga para trazer solução. Deus vê os tempos difíceis para tomá-los em suas mãos. Como vemos em 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo 6, suas mãos são poderosas. Também a Bíblia fala com clareza em Efésios 3:20 que Deus, Ele realiza além do que nós podemos imaginar. Por isso, em tempos difíceis,
Nós podemos confiar que não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Suas mãos são maiores do que as nossas dificuldades. Quando é impossível para as mãos do homem, para as mãos de Deus ainda é possível. Por isso, ao invés de falar do tamanho das nossas crises, nós precisamos nos concentrar na capacidade das mãos do nosso Deus. Quando os médicos dizem não dá mais, ainda as mãos de Deus são maiores. Quando os recursos se findaram e não existem mais possibilidades plausíveis, a mão de Deus ainda são maiores. Quando todas as vozes gritarem desista, é o ponto final, não esqueça, as mãos de Deus ainda são capazes de fazer deste ponto final uma vírgula, uma pausa. A história continua. Creia. Não esqueça desse lembrete divino. Eu enxergo o sofrimento e a dor. Observo para tomá-lo em minhas mãos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Afinal de contas, sua crise só é crise sua, mas não é crise de Deus. A crise não atinge o céu e a crise não atinge a economia celestial. Os tesouros de Deus continuam intactos para agir para que você tenha uma vida melhor.